Olá, que estou de volta. Já fazia um bom tempo que eu não fazia vídeos por aqui. Realmente esse mês aqui foi complicado, mês passado também. Estou finalizando várias coisas, estava também me preparando para uma prova bem importante, muito importante, que um pouco é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Então eu estava aí cheio de coisas, eu não conseguia parar para gravar vídeos. Por quê? Para gravar vídeos, a gente requer aí toda uma preparação, principalmente a parte de roteiro, que é a parte ali de colocar tudo que eu vou falar, porque eu sou uma pessoa que se eu me desatar aí, falar tudo que vier na minha cabeça, você vai se perder, porque de repente vai ficar sem contexto e aí eu preciso de alguma coisa para me guiar, para não colocar simplesmente aquilo que eu estou pensando, mas colocar em ordem. Este vídeo aqui, ele é sem roteiro. O máximo que eu fiz foi anotar ali umas coisinhas que eu não quero esquecer de falar por aqui. Mas eu não fiz roteiro, vai ser bem livre realmente do que vinha aí à minha cabeça. Aproveito agora este começo aqui para dizer para você que precisa aí fazer terapia, que você quer começar aí 2023 com o pé direito, resolver um monte de bloqueio que você tem, um monte de conflito, um monte de trauma. Então já estou com a agenda aberta. O site é este que eu vou deixar aqui, está também no box de informações deste vídeo. E ele é bem simples, o site é querofazerterapia.com.br e lá você consegue fazer então um agendamento de sessões de terapia comigo. E se você ainda não é inscrito neste canal, embora não tenha muitos vídeos agora nas últimas semanas, saiba que sempre tem vídeos no canal. Feita, se inscreva, já deixa o seu like neste vídeo para que o YouTube entenda que apesar de eu ter sumido aí vários dias, o conteúdo é relevante sim e entregue para mais pessoas. Uma das coisas que eu sempre tive compromisso aqui nesse canal é com a verdade. Então eu nunca vou falar de alguma coisa que eu não vivi, ou que eu não estou vivendo, ou que alguma coisa assim que não tem nada a ver comigo. Então, nesse tempo, eu não falei sobre faculdade, não falei nada sobre isso, porque, primeiro, era um assunto que me causava muita pressão, me incomodava, porque eu sabia que era algo que eu não estava conseguindo fazer. Então eu precisei parar tudo para poder colocar minha cabeça no lugar, pensar realmente na minha vida, fazer meu tratamento contra a depressão, que foi um ano que aconteceu muita coisa. E eu precisei um pouco de direcionamento, eu precisei um pouco de calma naquilo que eu estava fazendo. Não fazia sentido eu ter calma na minha vida, eu estar passando por um momento aí muito difícil e vir aqui contar um monte de lorota pra vocês de coisas que eu nem estava vivendo, de coisas que eu nem sabia se eu ia voltar a fazer ou o que ia acontecer com a minha vida. Embora eu saiba que se eu quero views, eu devo falar dos assuntos principais aqui que minha audiência quer ouvir, que é sobre isso, que é principalmente sobre faculdade. Mas eu não vou fazer isso. Mesmo que isso me renda views ou likes, eu preciso falar aquilo que realmente é verdade na minha vida. Então, nesse momento, eu parei e fui falando de outras coisas que realmente me fazem bem e que eu gosto muito. E aí, vocês tiveram outros tipos de conteúdo também por aqui, que são conteúdos que são verdade pra mim, que são assuntos que eu estou empenhada neles também. Então, foi isso que aconteceu. Neste ano, eu já estava, desde o ano passado, eu já estava fazendo análise, que foi um momento aí crucial na minha existência, que foi algo muito importante para mim, porque foi a partir deste momento que eu comecei a fazer análise como paciente, que eu comecei a entender muitas coisas na minha vida, na minha infância, no meu passado, entender por que eu reagia como eu reagia em diversas situações. E isso começou a fazer muito sentido. Chegou um momento que eu tive uma recaída da minha depressão, que eu já tinha vivido algum tempo atrás. E aí, nesse momento ali, eu não parei de fazer minha análise, consegui, inclusive, digo que até me recuperar mais rápido da recaída, por ter todo esse suporte, por poder compreender e sentir que tinha alguém ali comigo, passando junto comigo por aquilo ali. Então, fiz tanto tratamento farmacológico como terapia e pude colocar cada coisa no seu devido lugar. Desde o ano passado também eu já vinha fazendo o meu curso em psicanálise, minha formação em psicanálise, para me tornar então psicanalista um dia. Que é algo que inclusive eu finalizei este ano. O curso da psicanálise eu comecei para ver se eu ia gostar. Então, se eu não gostasse, eu simplesmente iria dizer foi apenas um surto coletivo e bola pra frente. Mas aquilo começou a fazer todo sentido na minha vida. Comecei a amar muito estudar. Porque quando eu tive dentro da faculdade, já contei isso em diversos momentos, dentro da faculdade, os primeiros contatos que eu tive com os temas de saúde mental foram os que mais me deixaram ali apaixonada. E eu comecei a estudar por conta própria um pouco de Freud. Foi assim que eu fui chegando a Freud, a psicanálise e ao curso de psicanálise. A faculdade foi o que deu aí o pontapé inicial. Mas é claro que dentro da faculdade a gente não vê tudo com muita profundidade. A gente vê ali as coisas mais básicas, né? Então, eu fui atrás de algum curso que pudesse me aprofundar no assunto. Porque embora você se torne psiquiatra, embora você se torne psicólogo, enfim,
para você ser psicanalista, você faz uma formação em psicanálise também, para você poder entender um pouco sobre a clínica psicanalítica. E foi isso que eu fiz. Embora minha cabeça estivesse um pouco confusa, eu sempre tive muita tendência a pensar na saúde mental como especialização. Isso não mudou. Só que dentro do contexto que eu estava, me colocando na minha cabeça que eu não conseguiria finalizar a faculdade, foi isso que aconteceu. Eu cheguei num momento de um travamento mesmo, um congelamento emocional, tudo. Eu não conseguia me imaginar finalizando a faculdade. Eu achava assim, eu acho que isso aqui não é pra mim, eu acho que eu optei por fazer a faculdade por outros motivos e não tem sentido pra mim mais. Eu acho que eu não quero. E eu falei isso pro meu analista diversas vezes. Não, eu não quero, acho que eu vou ficar só com psicanálise mesmo, finalizar minha formação em psicanálise e vou trabalhar com psicanálise. Já que a formação me permitiria trabalhar, então, como psicanalista. Aquilo, de repente, começou a fazer sentido pra mim. Eu comecei a pensar que era esse caminho que eu tinha que seguir, e o meu analista sempre muito inteligente, muito profissional, sempre acolhendo todas as minhas dores e ali comigo, sem tentar me convencer de nada. Aos poucos ele foi trabalhando muitas coisas em mim e me trazendo de onde estava vindo tudo isso. E ali nós começamos então uma caminhada juntos dentro disso para começar a entender. Por que a prova oral me causava tanta ansiedade? Por que a prova oral me paralisava tanto? Por que ela me afetava tanto? E tudo isso eu comecei a entender. E foi fantástico, foi realmente uma redescoberta de tudo. No meu espaço, em que eu era ali a pessoa que estava fazendo a análise, eu comecei a ver todas essas questões e comecei a entender, será que eu realmente não gosto disso? Ou eu estou com medo disso? Estou ansiosa? Será que vale a pena abrir mão de algo que eu lutei tanto até agora? Será que realmente eu não quero? Porque chega um momento que você questiona, eu não sei se eu quero o que eu quero. Será que é isso que eu quero? Eu estava muito confusa. Então compreenda que neste momento de confusão, se você também vive às vezes um momento de confusão, é o momento de você não decidir absolutamente nada. É de você parar, dar um tempo, deixar as coisas rolarem. Conversei com algumas amigas também sobre isso e sempre elas falavam a mesma coisa. Vamos esperar. Não vamos decidir nada agora, não é o momento. Eu tinha muitas crises depressivas nesse momento, não era realmente, eu não estava ali com cabeça para decidir nada. Porque às vezes o meio também, ele te pressiona a você tomar uma decisão. Não, você precisa tomar uma decisão agora, você tem que saber. Não, gente, não. Nós não demos pressa para nada, calma. Porque não adianta você tentar fazer, porque realmente vai dar tudo errado. Se você tentar ir com a sua cabeça do jeito que tá, não vai dar certo. Primeiro você arruma a cabeça e depois você vai. Porque você não vai pra frente, você vai ficar patinando. E aí você vai colocar culpa numa coisa que nem tem culpa. Porque às vezes você vai colocar culpa na faculdade. Você vai dizer, a faculdade está fazendo isso comigo. A faculdade está sendo o meu problema. E aí você vai achar que o problema é o método da faculdade, você vai achar que é o professor da faculdade, você vai achar que é tudo a faculdade. E é você. Você tem questões ali. Você tem coisas para trabalhar, você tem coisas dentro de você que você jogou aí para a faculdade, porque é o que está mais próximo de você. E aí é mais fácil a gente colocar a culpa na faculdade do que a gente reconhecer, vem daqui, é por isso que eu estou assim. E foi isso que aconteceu comigo. Embora eu nunca tenha colocado a culpa na faculdade, eu nunca passei nada na faculdade que me dissesse assim, meu Deus, a faculdade está me deixando doente. Não. Era questões, conflitos meus mesmo. Então, não posso dizer, eu sei que existem muitas questões que pode ser que a faculdade faça isso. Eram mais questões minhas mesmo perante aquele momento que eu estava vivendo que a faculdade em si. Então, coisas que eu também fui aprender isso na análise, fui entender que essa minha raiva, às vezes, meu estresse, eu estava direcionando para o lugar errado. O problema estava aqui dentro. Essa que é a verdade. Embora, para muitas pessoas, você parar às vezes um ano, não decidir nada por um ano, é uma perda de tempo, eu não acho. Eu acho que foi sensacional. Foi assim, um negócio que realmente colocou todas as peças no lugar, me deu muita força, muita motivação, muita garra, muito foco. Porque na hora que eu retomei, na hora que eu cheguei ali e decidi que realmente eu ia seguir, foi com muita força. Não tive mais entrega à procrastinação, não tive mais entrega a desânimo, nem nada disso. Apesar do momento estressor estar vindo, que seria a minha próxima prova oral, que era um momento que ia dizer, meu Deus, e agora? Eu consegui ir de uma forma que eu não tinha ido nunca. Eu consegui encarar com uma tranquilidade que eu nunca tinha tido antes. Então eu já percebi que tinha alguma coisa que tinha mudado realmente dentro de mim. Tinha coisas que antes não estavam no lugar, agora estavam. E não foi ausência de ansiedade, não foi ausência de medo, de insegurança. Porque isso, gente, qualquer coisa significativa na sua vida, vai o coração bater mais forte. Você vai ficar nervoso. E isso é bom, porque pensa,
no nascimento de um filho, a gente vai ficar nervoso. Num casamento, a gente vai ficar nervoso. No primeiro encontro, no primeiro beijo, numa entrevista de emprego. Qualquer coisa que realmente vale a pena, o seu coração vai bater. E é isso que você vai começar a entender, que você não vai ser a ausência disso que vai te levar até onde você deseja. Mas você aprender a lidar com isso. Você a ir além apesar de. Então isso foi algo sensacional na minha vida. Porque agora eu não busco mais não sentir as coisas. Não, eu só vou ir se eu não estiver assim. Não, isso não vai acontecer. Você vai ir apesar de estar se sentindo assim. Eu cheguei um momento que eu estava nessa, né? Não sei se quero, o que quero, não quero. Será que continuo? Só falta... Quando eu estava pensando nisso, só faltavam 6 provas. Então, faltavam apenas 6 provas. E pensa que eu não tenho nem aula para assistir. Nada. Eu só tenho que estudar para as provas finais e ir lá fazer as provas. Acabou. Aí eu vou pro internato. É isso que acontece. E aí, faltavam essas 6 provas. E aí, eu ficava... Gente, só falta isso. E muitas pessoas falavam, gente, só falta isso. Você vai desistir agora? Tem certeza que tu não vai se arrepender lá na frente? Porque você pensa, agora, às vezes você tá guiado aí pela sua ansiedade, seu nervosismo, seu estresse do momento. Agora pensa em você daqui 5 anos. E você tomou uma decisão agora. Não, vou largar tudo. Eu vou largar tudo, não quero saber disso, tô com ódio de todo mundo e acabou. Daqui 5 anos. E aí? Como que o seu eu de 5 anos vai olhar pra você e vai dizer, porra, era só 6 provas, cara. Você tem noção que era só isso pra fazer? E nem na aula você precisava ir. E aí você começa, nesse momento, muito da análise, isso foi fundamental, porque dentro da análise surgia esses questionamentos, dentro da análise existia toda essa construção de pensamento. E eu pensava, eu não vou me perdoar. Essa que é a verdade. Eu vou levar pro resto da minha vida, e se eu tivesse aguentado. Uma vez decidido que realmente desistir não era a escolha, não era o caminho, eu não cheguei lá e comecei a estudar que nem uma doida. Não foi isso que aconteceu. Você tem que preparar a casa bem aos pouquinhos, principalmente a sua mente. A sua mente precisa se acostumar com a ideia do que você está fazendo. É a primeira coisa, antes de você pegar e começar a estudar, a sua cabeça ela tem que começar também a se preparar naquilo que você vai fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. A minha ideia foi o seguinte, falei pra todo mundo, eu não sei nem quando eu vou fazer essa prova, mas eu vou escolher uma das 6 e vou começar a estudar pra ela. Não sei se eu vou fazer esse ano, isso foi esse ano, tá? E eu falei, não sei se eu vou fazer essa prova esse ano, ou se eu vou fazer no ano que vem, se é que eu vou fazer. Mas eu vou começar a estudar. Vou assim, sabe? Ah, só aqui entre a gente. Vamos fingir aqui. Vamos fingir que eu não vou fazer, tá? Escolhi um método de estudo. E dentro da faculdade, qual o método que foi o melhor método pra mim, na minha vida, assim? Foi isso que eu pensei. Sempre direcionado, tomando aí uma direção do que eu ia fazer. Dentro dos meus resultados, então, eu já comentei diversas vezes, o flashcards sempre foi o meu método de segurança, assim. Principalmente o Anki. O Anki é um aplicativo que em algum momento posso trazer um tutorial aqui completo de como que você mexe nele. Então, inclusive, neste ponto aqui eu vou entrar agora, quer falar um pouquinho sobre o método que eu estudei? Eu quero trazer em detalhes, porque eu já fiz uma enquete no Instagram e muita gente quer saber como que eu fiz então para me preparar para esta prova, como eu estudei. E eu estou pensando em trazer em detalhes tudo que eu fiz, mostrando para vocês alguns cards, como que eu fazia, e, enfim. Só que só vou fazer isso se você comentar aí, tem que ter muito comentário, tá? Escrito o seguinte, método de estudo nesse comentário. Você escreve aí, método de estudo, e aí pode ser que eu vá então fazer um vídeo mostrando para vocês meus cards, mostrando os esquemas, vou mostrar aqui os post-its que eu tenho na parede, como que eu organizei todo o cenário então para estudar. E como que foi que deu certo, tá? Então deixa aí, método de estudo. O tal do método de estudo foi fundamental. Por quê? Se você não tem um método que te dá segurança, que você consiga chegar depois de um tempo e dizer assim, cara, eu sei isso aqui, hein? Eu tô sabendo bem. Esse método não serve. Se é um método que você não tem uma repetição ao longo do tempo dos conteúdos, que você não tem uma revisão consistente, não vai te dar segurança. Isso eu tô falando de segurança mental, porque o método ele está muito atrelado à sua saúde mental para fazer uma prova. Porque às vezes o método que você pega, ele não te dá uma exposição grande àquilo que você está estudando. São coisas que às vezes você... Sabe aquela sensação? Ah, eu vi uma vez só esse assunto, antes da prova. Então esse tipo de assunto, se alguém falar pra você que um professor perguntou, isso aí principalmente uma prova oral, tô falando.
Se alguém comentar pra você que esse assunto X, que você só viu uma vez, está sendo perguntado na prova oral, você na hora, você desanda. Você não vai conseguir ter segurança de se apresentar. Por quê? Porque quando eu estava na fila, esperando para entrar nessa minha prova que eu fui fazer, o pessoal ali começou a comentar assuntos, estavam tentando ali estudar na hora muitos assuntos. E aí, quando eu ouvia, aquilo não me afetava, porque eu pensava assim, eu já sei isso, eu já estudei isso. Porque o método que eu peguei era um método de revisão espaçada. Então, eu estudava todos os dias um assunto novo e revisão de assuntos que eu já tinha visto. Enfim, então eu comecei a criar uma base bem sólida de conhecimento. Mas eu não estudava 15 horas por dia. Nesse comecinho ali, que eu comecei a preparar a ideia de fazer essa prova, eu estudava apenas 2 horas por dia. Porque eu não estava afim de fazer a prova, certo? Eu não ia fazer a prova. Não estava nem aí para essa prova, eu não queria saber dessa prova. Mas eu comecei a estudar 2 horas por dia, que não matava ninguém, e seguia a minha vida normalmente, com as minhas outras coisas que eu estava lendo, com as minhas outras coisas que eu estava estudando, com a minha vida. E estudava apenas 2 horas por dia. Certo dia, eu estava indo nós estávamos indo para um restaurante. Meu marido, meu filho e eu. E aí o meu marido ele me fez uma pergunta sobre apendicite. Não esqueço, até hoje. E aí ele fez uma pergunta e eu, de repente, eu desandei a falar tudo. Desde a fisiopatologia, tudo. Os achados na ecografia, eu comecei a falar o diagnóstico, eu comecei a falar... E eu fiquei assim, peraí, como que eu sei tudo isso? Como que eu tô sabendo? Foi um momento que eu tive certeza assim, peraí, esse negocinho que eu tô fazendo aí, despretensiosamente 2 horas por dia, sem nem cansar, tá dando algum resultado? Porque eu tô sentindo, eu tô sabendo as coisas sem nem perceber. E aí eu pensei, cara, talvez agora seja um momento, vamos aumentar 1 horinha a mais. E aí eu comecei. Só que uma das coisas ali, todos os dias eu estava revisando aquelas coisinhas bobas que eu estava fazendo. E de repente começou a ficar dentro de mim aquilo ali. E eu criei a minha rotina. Aí eu comecei, eu acho que talvez o negócio vai dar certo. Porque eu tô me sentindo segura aqui. Esses assuntos aqui já estão seguros pra mim. E aquilo começou dentro da minha saúde mental, trabalhar, e eu comecei assim, você é capaz. Você consegue sim. Olha só quanta coisa você sabe. E aí tem dentro disso um monte de coisa que eu quero trazer um vídeo só sobre isso, contando pra vocês exatamente como foram todos esses passos. Mas aqui é realmente um resumo da ópera. Então eu comecei a perceber e aumentar então o meu grau de exposição aos assuntos e dividir o meu dia em forma de que eu pudesse atender todas as demandas que eu tinha, mas dando um foco, claro, para os estudos. Chegou uma primeira data, a primeira data que tinha, as próximas datas dessa matéria que eu estava estudando era novembro. Aí chegou novembro, eu pensei, não, se tem mais uma data em dezembro, vou esperar para dezembro, que assim eu fechei tudo, eu vou ter ido 100%. E foi o que eu fiz. Dei mais uma atrasadinha e fui para dezembro. Nesse meio tempo eu descobri na minha vida a meditação. Gente, se eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, grande parte da responsabilidade também é da meditação. Porque uma pessoa que estava com a mente completamente perturbada como eu, precisava urgente descansar a mente. Precisava encontrar uma forma de equilibrar o negócio. Eu comecei a estudar sobre meditação. Primeiro, né? Comecei a estudar, ler sobre meditação, e eu li um livro de neurociência que falava muito sobre meditação. E eu comecei, cara, eu acho que esse negócio é bom, hein? Acho que não tem muito a ver com religião ou alguma coisa espiritual ou nada disso. Mas cientificamente comecei a procurar quais eram as evidências, estudos científicos, o que a gente tem que fala sobre meditação. E isso me convenceu muito de que eu deveria colocar a meditação na minha vida. E aí eu comecei a colocar aquilo ali todos os dias. Então nos momentos que batia aquela crise, que eu tava sentindo que tava vindo, eu ia pra meditação. Porque a terapia eu não tinha todo dia. Mas a meditação sim. Então a meditação com a terapia foi ali a chave pra eu conseguir me manter. Tanto que um dia antes da prova, que foi o momento assim, mais o ápice do nervosismo, que nem foi tanto o dia da prova em si, mas um dia antes, a meditação foi, eu não sei quantos minutos eu fiz meditação aquele dia, mas eu ia fazendo, cada pouco eu tava fazendo. Eu peguei um aplicativo, assinei o plano anual desse aplicativo e usei muito ele, muito. E foi sensacional, porque aí antes de começar os estudos, eu fazia uma prática de meditação de 10 minutos. Gente, 10 minutos não mata ninguém, não vai perder o teu tempo de estudo, nada. Vai te trazer calma, paz, tranquilidade. Porque a prática da meditação, tem que fazer um vídeo também só sobre isso, mas a prática da meditação, ela cria meio que um lugar seguro pra você.
que quando você tá lá, esperando para entrar na prova, você volta para esse lugar, você consegue criar, vamos dizer, gatilhos positivos para você, de paz e de tranquilidade. E isso é muito bom naquela hora. Então, eu me peguei nisso, comecei a organizar minha vida, aumentar a intensidade dos meus estudos e sempre naquela ideia. Não sei muito bem se vou fazer, não sei o quê. E aí comecei. Só que de repente chegou um momento, não. Agora, eu decidi, 100%, vou fazer sim essa prova. E agora eu preciso aumentar minha intensidade dos estudos, porque é a questão da prioridade. Você precisa saber em que momento fazer cada coisa. Então eu tive que diminuir um pouco minhas leituras, que eu fazia sempre, tive que diminuir um pouco meus estudos em psicanálise e focar porque a prova estava se aproximando. E daí eu acoplei ali outros métodos de estudo que também eu sempre gostei de fazer, para que, junto com o Anki, junto com aquilo que eu estava fazendo, ficasse bom o negócio. Realmente eu me sentisse segura. Este um ano ali que eu fiquei parada da faculdade, não fazendo nada na faculdade, eu não larguei totalmente a faculdade, porque eu sempre estava estudando. Eu não consigo ficar sem estudar. Consegui encontrar ali um caminho, que este caminho que eu descobri aí, é o caminho que eu vou ir, gente, até o final da faculdade, revalida, residência, é o meu caminho. Porque realmente tomei a consciência de que é isso que eu preciso fazer. Dentro desses piores dias que eu estava vivendo, eu consegui encontrar uma forma de sair de lá. Eu não fiquei lá, não me entreguei 100%. Eu queria encontrar um jeito de fazer o que eu precisava fazer. E não é fácil, não era que eu estava super, hiper motivada todos os dias. Tinha dias que eu fazia as coisas sem vontade nenhuma de fazer. Eu fazia porque eu tinha me proposto a fazer aquilo daquela forma. E na minha cabeça, assim, era tão pouco que eu tinha me proposto a fazer por dia que eu tinha que criar vergonha na cara se não fizesse aquele pouquinho que eu tinha me proposto a fazer. E depois, conforme eu fui aumentando a intensidade, eu fui percebendo que aquilo estava indo de forma bem natural. Eu já estava acostumada a fazer. Então a minha decisão assim de retomar foi colocar primeiro a minha motivação, meu propósito de vida, meu sentido de vida, aquilo que eu queria no lugar, foi entender para onde eu quero ir. Porque muitas vezes a gente se trava também porque a gente está fazendo um negócio que a gente não vê para onde vai. A gente tá com esse negócio na mão, mas a partir daqui, por que eu tô fazendo isso todos os dias? Por que eu estou acordando todos os dias, 7 horas da manhã, estou sentando na mesa dos estudos para tentar estudar um negócio que eu não gosto, para tentar fazer um negócio que tô de saco cheio. Por que eu tô fazendo isso aqui, afinal de contas? Tem que ter um sentido, porque é isso, teu cérebro, ele não te dá força de fazer as coisas se ele não vê um propósito nisso. Por quê? Se ele não vê um sentido. É que nem o aprendizado, qualquer coisa que você for aprender, que você entender realmente o assunto, o processo. Existem coisas que eu aprendi que eu não preciso ficar nem repassando. Eu entendi o processo, a sequência. Isso deu sentido, isso ficou. E é a mesma coisa o cérebro, ele quer saber por quê. Tudo bem, a gente tá aqui, a gente podia estar fazendo 1000 coisas, mas a gente tá aqui de novo. Por quê? Então eu precisei dar o porquê pro meu cérebro. Eu precisei dizer, não, por que isso? É porque eu preciso disso para poder fazer isso, para seguir assim. E foi isso que eu fiz. Então eu encontrei primeiro o motivo. Eu encontrei o meu motivo. Depois desse motivo eu bolei a estratégia. Eu preciso de uma estratégia. Beleza, como eu vou fazer então para conseguir isso? E ali eu executei. Depois com a estratégia, porque não adianta ter estratégia, ter motivo e você não executar. E aí que vem como eu executei. A frase era, eu vou nem que seja carregada. Nem que esteja morrendo, nem que esteja acontecendo qualquer coisa, eu vou. Nem que seja para chegar lá e eles falarem assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Então, todas essas coisas, mentalmente, eu trabalhei com possibilidades. Comecei a colocar as incertezas da vida na minha mesa. Por quê? Nós não vamos ter controle de tudo, certo? Então, quais são as possibilidades das coisas? Darem certo ou darem errado? Se darem certo, nós vamos fazer o quê? Se der errado, nós vamos fazer o quê? Então, foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar dentro. Gente, eu vou dizer pra vocês, o estudo em medicina não é 100% conhecimento. Eu posso te dizer que é 50% conhecimento, 50% emocional. E esse 50% emocional, você pode ser um cara mais brilhante do mundo, você saber um monte, e chegar na hora, você não conseguir apresentar tudo isso que você sabe. Porque o teu emocional está completamente em frangalhos. Então é isso. Eu precisei dosar as duas coisas. Tanto aumentar minha potência de conhecimento, como aprender de uma vez por todas o que fazer com as emoções. Já que elas estarão ali presentes e não tem como fugir. Se eu quiser fazer alguma coisa realmente grande, se eu quiser fazer alguma coisa significativa, uma coisa importante, vai ser desafiador. Não vai ser tranquilo. Não vai ser mamão com açúcar, entendeu? Vai ser difícil. Só que isso parece muito óbvio. Só que a gente sofre porque a gente não entende que a vida é assim.
Porque a gente amadureceu e tirou que as coisas podem dar errado. Só que se elas derem errado, não necessariamente a gente precisa desistir. A gente pode bolar um outro plano e pode dar certo. E é isso que eu comecei a trabalhar muito na minha cabeça. Com qual objetivo, no final das contas? Poder ajudar pessoas que estão passando mais ou menos pelas mesmas coisas. Porque muitas vezes a gente trava nossa vida, nossas possibilidades, por ser da forma que a gente é. E acolher quem você é, da forma que você é, desse jeito que você é, aprender a amar você do jeito que você é, entendendo, tá, beleza, seria bom se eu fosse assim, mas eu sou desse jeito, assim, eu preciso saber o que fazer com isso do jeito que eu sou. Então eu preciso acolher isso, entender como eu posso chegar lá sendo assim do jeito que eu sou. Então, minha estratégia, meu objetivo sempre foi visando poder, então, ajudar as outras pessoas que estão sofrendo dessa forma. Seja numa carreira, seja numa faculdade, seja num desafio, seja em alguma coisa que você quer fazer e você não consegue fazer. Você não consegue fazer. A culpa disso tudo não vem de fora. A culpa vem de dentro. Mas a gente acha um motivo lá fora para poder dizer que a culpa não é nossa. Isso é verdade, porque eu fiz isso diversas vezes. Sair de lá com aquele negócio finalizado com muito sucesso, assim, gente, mas muito sucesso. Foi assim, sabe? Eu escrevo sempre no meu Instagram, vencer um leão por dia. Estou começando hoje para vencer um leão por dia. É assim, venci e muito leão. Para me dar força para eu ir fazer a prova, a frase do dia foi: focar na ação e não no resultado. Não importa o resultado. Eu só preciso desbloquear e ir. É só isso. Que eu já tinha desistido várias vezes, eu preciso apenas ir. O resultado, ele é irrelevante. Vencido esse bloqueio de ir, depois a gente vê o que a gente faz com o resto. Só que além da ação, eu acabei conseguindo um resultado muito bom. Que, de certa forma, é óbvio que eu queria. Mas meu cérebro não precisava saber disso. Então, para ele, eu comunicava o tempo todo que o resultado não era o que eu estava indo atrás, mas da ação. Que aí você fica assim, tá, beleza, eu só vim fazer isso aqui, entendeu? Eu nem quero, entendeu? Não tô preocupada com isso. Na verdade, a gente quer, a gente não é idiota. Deixa de fazer um monte de coisa pra não querer resultado nenhum. Porém, você se coloca num lugar que você começa a falar tanto isso, teu cérebro ele fica assim, beleza, entendi. Isso quer dizer que eu não preciso fazer você surtar, porque é uma coisa simples que tu vai fazer hoje. Ok, você não tá em perigo, você não vai morrer, nada disso. Joia. E foi isso que aconteceu, muito. Se você tá travado, uma das melhores formas é, primeiro, focar no bloqueio de ir. Depois, de como você agiu. Depois você resolve isso. Acabei, no final das contas, chegando onde eu queria. E essa aprovação, que pode ser apenas mais uma prova entre algumas que eu ainda tenho pra fazer, foi um marco muito grande, porque foi um retorno, foi uma reconquista, foi dizer, isso que eu fiz deu certo. É só seguir, entendeu? É só seguir mantendo isso que você fez, isso que você descobriu, porque o resto vai vir. Então, pra mim, foi muito significativo. E, gente, eu saí de um lugar desse ano que vocês não têm ideia. Então, não é apenas uma aprovação. Talvez seja a aprovação mais importante de toda a minha carreira. Seja essa. Porque essa, finalmente, foi o momento que eu venci uns gigantes aí que vocês não têm noção. Eu gosto muito da história de Davi e Golias. E a frase, assim, que veio, assim, na minha mente, quando eu tava na porta, que eles iam chamar meu nome a qualquer momento. Davi também teve medo. Ou você acha que não? Você acha que o Davi, quando foi matar o gigante Golias, ele simplesmente estava ali de boa. Ah, tô de boa aqui, vou pegar umas 2, 3 pedrinhas aqui, jogar na cabeça daquele gigante daquele tamanho, e de boa, vou pra casa, depois cuidar das ovelhas, e é isso. Gente, não foi isso que aconteceu. Entende? Não foi. Tinha todo mundo ao redor dele, duvidando dele. Todo mundo. Sabe assim, quando você vê que alguém vai fazer uma coisa, vai dar muito errado, vai dar muito ruim isso. Então todo mundo parou dos dois lados pra assistir ele se matar ali, porque é isso que ele tava todo mundo esperando. E isso aí vai dar ruim, não vai dar certo não. Vamos só assistir até onde que Davi vai, porque ele realmente pirou da cabeça. Aí eles pararam, ele virou um espetáculo. O ápice do espetáculo de Davi era o fracasso dele. Era isso. Vamos só esperar Davi se quebrar todo aqui. Porque esse menino realmente tá doido. Então ele tinha a multidão dos dois lados contra ele. Ninguém tava acreditando nele. Ele tinha o medo dele, do que ele ia fazer. Mas ele tinha muita confiança em algo que não era ele. E é aqui que entra muito. Fazer o meu. Pegar minhas pedrinhas aqui. Entendeu? Vou pegar minhas pedrinhas aqui. Fazer o meu negócio aqui.
E o resto não é comigo. Porque a vida é incerta. Porque as coisas podem dar certo ou não. E a fé dele naquele momento foi fundamental também. Eu gosto muito da história de Davi, só que esse, vamos dizer, esse clique que eu tive sobre o medo de Davi foi lá na hora da prova. Davi sentiu medo. Ele foi igual. Esse momento desse clique sobre Davi foi essencial porque foi na porta da prova que eu tive. E fez todo sentido. Não há como você excluir isso da sua vida. Mas tem como você fazer com que isso não controle as suas atitudes, as suas decisões. E eu queria trazer esse vídeo aqui, já aproveitar que já fazia dias que eu não postava nada, para contar para vocês um pouco disso. Por quê? Porque talvez daqui uns anos, talvez não, tenho certeza, daqui uns anos, as coisas estarão diferentes. Eu terei conquistado outras coisas, eu estaria em outros lugares. Mas para quando você olhar lá na frente, uma pessoa que está num determinado lugar, que conquistou determinadas coisas, você pense que foi fácil para ela. Porque é isso que a gente pensa muitas vezes. Desse jeito até eu. Gente, o bastidor é onde dói. Não é fácil. Não é fácil. E se você busca, às vezes, facilidade, aí que você vai quebrar a cara e se frustrar. Porque não vai ser. Então é isso, gente. Foi um vídeo totalmente sem roteiro. Fui indo para tudo que é lugar. Me conta aí se você gostou. E não esqueça que se você quer conhecer, então, o que eu fiz... E é sério, eu não vou postar aqui o vídeo sobre o meu método de estudo se não tiver comentário. Só se tiver comentário, realmente pedindo pelo método para colocar aqui para vocês. Que aí eu vou gravar ele direitinho, vou mostrar tudo, vou parar um dia para mostrar todos os meus materiais, o que eu fiz, se eu fiz algum resumo, algum esquema, a parte do Anki, tudo isso eu vou mostrar. Vou mostrar também cronograma das matérias da faculdade, do que iria cair, como que foi, aulas, enfim, para vocês entenderem mais ou menos como que eu juntei tudo no final. Então vocês já sabem que nós nos vemos no próximo vídeo.